O que acontece com este mundo, hein? Por que existem tantas guerras e conflitos? Por que existe essa constante tensão mundial? Por que no século XX nós tivemos duas guerras mundiais? E por que sempre essa ameaça de novas guerras? Além de toda a infelicidade, turbulência e tanta discórdia entre as pessoas. De conformidade com as Escrituras, as bem-aventuranças, os ensinos proferidos por Jesus no Sermão do Monte, só existe uma resposta para essas perguntas: o pecado. Nada mais, é somente o pecado. Continuando nossa série sobre as bem-aventuranças, Jesus diz em Mateus 5,9: Bem-aventurados os pacificadores. Talvez nunca houve palavra mais apropriada para o mundo do que esta bem-aventurança. E por que pacificadores são bem-aventurados? Por que pacificadores são felizes? A resposta é que eles são abençoados por serem absolutamente diferente de todas as outras pessoas. Os pacificadores são bem-aventurados por serem aqueles que se destacam como diferentes de todos os habitantes do mundo. Eles são assim justamente por serem filhos de Deus. Vamos examinar essa questão por outro ângulo. Por que é tão difícil manter a paz no mundo? Vamos pensar em todas as intermináveis conferências que a mídia sempre realça sobre pessoas discutindo a paz no mundo. Mas por qual motivo essas tentativas de promover a paz têm falhado? De acordo com as Escrituras, a dificuldade reside no coração das pessoas. E enquanto esse coração não for transformado, o problema jamais será solucionado. Como diz Provérbios 4:23, o coração do homem é onde brota as fontes da vida. Então é óbvio que não passa de um desperdício de tempo, dinheiro e esforço ficar tentando derramar um produto químico nesta água contaminada que sai do coração humano, na tentativa de corrigir a situação. O que eu quero dizer é que é um desperdício de tempo e esforço falar de paz e com soluções paliativas se o real problema está no coração. E você não precisa ir lá nas Nações Unidas para descobrir isso. É só olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Quantos conflitos estão acontecendo agora do seu lado? Talvez até dentro da sua própria casa. E por quê? Por conta do coração humano que está em um estágio de depreciação constante. E a grande tragédia e loucura do nosso século consiste em não perceber isso. Aquilo que existe no coração de qualquer pessoa, inevitavelmente vai ser reflexo das suas ações. Mas agora vamos analisar esta bem-aventurança que diz: bem-aventurados os pacificadores, do ângulo positivo. O pacificador tem um único grande objetivo, que é a glória de Deus entre as pessoas. Ele sabe que Deus criou o homem para ser perfeito e que este mundo foi criado para ser um paraíso. E assim, quando ele vê disputas, brigas, seja entre pessoas, entre nações, ele percebe que isso detrata a glória divina. Agora, isso é teoria. Mas o que dizer sobre a prática? Isso é muito importante porque ser um pacificador não significa que a pessoa fique sentada, ocupada em estudos teóricos sobre a paz. É na prática que uma pessoa prova se é pacificador ou não. Em primeiro lugar, e acima de tudo, isso significa que a pessoa aprende a não falar o que não deve. Se pelo menos pudéssemos controlar a língua, haveria muito menos discórdia no mundo. No livro de Tiago 1,19 aprendemos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tenho plena certeza de que essa é uma das melhores formas para uma pessoa ser pacificadora. O outro ponto prático importante, de fato, para ser um pacificador é expresso pelo apóstolo Paulo, quando ele falou aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20, ele ensina: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ali se encontra o seu inimigo, que tem dito coisas horríveis a seu respeito. Você tem controlado a própria língua, não tem retrucado. Agora seu inimigo está com fome. As coisas não andam bem para ele. Chegou a hora de começar a procurar meios para aliviar a aflição dele. A partir desse ponto, você se torna um positivo e ativo pacificador. Se dispõe a ajudar o próximo, mesmo que este próximo seja o seu inimigo. Agora pense quantos conflitos seriam evitados se agíssemos dessa forma. E a última providência, no aspecto prático, é na qualidade de pacificador. Deveríamos nos esforçar para difundir a paz onde quer que nos encontremos. Não se deixar contaminar pelo ambiente e estar preparado para viver em paz. O contrário do que aprendemos e vivemos hoje. Somos preparados para a guerra, para a batalha, para a luta. Mas a maior luta é guardar o nosso coração e viver em paz, transmitir a paz, ser um pacificador. E o melhor de tudo é que cada bem-aventurança traz consigo uma bênção.
E não foge à regra esta bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Chamado significa pertencer. Seremos chamados filhos de Deus, pertencentes a Deus. A maior característica de um pacificador é que antes de promover a paz, ele tem paz com Deus. E isso só é possível através daquele que morreu para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus, pertencentes a Deus. Eu e você só seremos pacificadores se entendermos que a verdadeira paz é fruto do amor de Deus por nós. Paulo diz isso em Colossenses 1:20, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Ele se entregou a si mesmo para que tivéssemos paz com Deus, a fim de que pudéssemos usufruir da paz no íntimo, a fim de ter paz com os outros. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você pode ser chamado filho de Deus? Se você tomar a consciência do que Jesus fez por nós, a fim de que pudéssemos viver a bendita paz de Deus, você vai começar a desejar que todas as pessoas igualmente desfrutem desta mesma paz. Eu desejo que você tenha paz com Deus, seja um portador de boas notícias para que mais pessoas desfrutem dessa paz. Que Deus abençoe seu dia e te dê paz. Um grande abraço. Se isso faz sentido para você, envie este vídeo para pelo menos uma pessoa que você ama. E nos siga para receber mais conteúdos. Até a próxima, se Deus assim permitir.